as promessas de Deus. Nós já estamos na lição de número 3, né, que fala sobre as promessas de Deus para a igreja. O comentário que eu estarei fazendo, né, está baseado na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1422. Então, já dando início, diz o seguinte, Mateus, no capítulo 16, verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. Palavras do próprio Jesus. Então, a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela foi fundada, né? Os alicerces, né, desta igreja, ela é Jesus que é o alicerce desta igreja. Então ali, ó, a palavra eclésia, né? Que nós vemos aqui essa palavra grega, literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação, que aqui nós vemos, né, que nós fomos chamados para fora. A igreja, nós somos tirados, né? Ou seja, a igreja é um povo que foi tirado para fora. Sabemos que existe 3 povos, os judeus, a igreja e os gentios. Então a igreja, ela é constituída, né? Ela é formada. Jesus, ele teve o cuidado, né, de tirar para fora um povo especial, zeloso e de boas obras. Que diz assim, olha, no Novo Testamento, o termo designa o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus. Olha que riqueza de comentário, né? É um conjunto do povo de Deus, ou seja, agora nós fazemos parte, né? Nós fomos reconciliados com Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. Por quê? Porque Deus, João diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, Jesus veio a esta terra para pregar o evangelho do reino, ou seja, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus já está aqui, ou seja, Jesus veio fundar, formar, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, para que todos, né, que se reúnem como cidadãos do reino de Deus. Nós fazemos parte hoje do reino de Deus. Para reforçarmos o nosso comentário, diz assim, olha, Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Através de Jesus, nós hoje fazemos parte da família de Deus. E qual é o propósito disso? Adorar a Deus. Então a igreja, ela é formada para adorar a Deus. A finalidade da igreja é, através do Espírito Santo que hoje está na igreja, nós reconhecermos Jesus como o Salvador, Jesus que veio estabelecer este reino aqui na terra, mas temos a certeza de que o mesmo Deus, o Deus lá de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que nós servimos. Então tudo isso, né, toda esse conjunto, né, faz com que nós adoremos a Deus e venhamos a agradecer a Deus pelo privilégio de fazermos parte da igreja. A palavra igreja, ela pode se referir, né, à igreja local. Nós temos, né, a igreja local, ou seja, nós temos a igreja como organização e a igreja como organismo, né? Então, a igreja local, Mateus 18:17, nós vamos ver isso. Se a não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Atos 15:4, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Em Atos 15, nós vemos ali Paulo, né? Ele voltando a Jerusalém, dando ali as boas notícias, né? Que realmente o evangelho, Paulo como um grande missionário, como um grande homem de Deus, chamado para os gentios, né? Nós vemos que a missão do apóstolo Paulo foi para
evangelizar, né, os reis, ou seja, os gentios. Ali nós vemos em Atos 15:4, ele volta para Jerusalém para ali poder, né, resolver alguns problemas que estavam acontecendo. À medida que a igreja estava crescendo, também os problemas estavam crescendo e precisava, né, a igreja local precisava de ser orientada. E o apóstolo Paulo, de forma bastante humilde, foi a Jerusalém consultar os pais da fé, né? E ali ele teve a oportunidade de, podemos dizer que a primeira convenção aconteceu em Atos 15. Depois, ou a igreja no sentido universal. No capítulo 18, verso 18, vai dizer isto, né? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E a mesma hora saiu. E aí nós vemos que Atos 20:28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Né? A igreja, em um momento aqui constituída por bispos, ou seja, a igreja local, sendo organizada, sendo ali administrada por aqueles homens chamados por Deus, mas apacentares a igreja de Deus, que está em todos os lugares que a igreja nós consideramos como organismo vivo. Efésios 2:21-22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Por isso que nós lemos Mateus 16:18, fala isso, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, o fundamento, a pedra principal é Jesus. Por isso que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja está fundamentada em Jesus. E ele diz aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, todo edifício, ou seja, depois, né, da estrutura, da base, essa construção, né, sendo bem ajustada, bem, vamos dizer assim, no plumo certinho, bem, de forma bem organizada, né, ela cresce para templo santo no Senhor, ou seja, para o crescimento da igreja como um organismo vivo, na qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em Espírito. E também nós podemos ver, né, nessa passagem que nós também somos, né, a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, ou seja, nós temos que adorar. Nossa missão é adorar ao Senhor todos os dias de nossa vida, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. A igreja é apresentada como povo de Deus. Olha que interessante, 1 Coríntios 1:2, que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Também 1 Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Lembra que eu disse sobre os três povos? Judeus, gentios e a igreja. Então, três povos que existem na face da terra. E a igreja, nós, né, como quando fazemos parte desta igreja, nós não podemos dar escândalos nem para os judeus e nem para os gregos. E nesse momento nós falamos sobre os gentios, porque nós precisamos, nós representamos Jesus, ou Deus, aqui na terra. Nós somos representantes, nós somos embaixadores, como a Bíblia diz, né? Embaixadores. O embaixador, ele está em outro país representando o seu país de origem. Então ele não pode se dar o luxo de fazer algo que venha a defamar o país, o seu país. Não é diferente com a igreja. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos nos portarmos de modo que não venhamos a dar escândalo de modo algum, nem para os judeus e nem para os gentios. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, Jesus, ele derramou o seu sangue, morte expiatória, como já comentamos em alguns, se você tiver curiosidade, alguns vídeos que já
postei fala sobre isso, sobre a morte expiatória de Jesus. Jesus morreu, o seu sangue foi derramado para cumprir uma exigência, ou seja, para cumprir a justiça de Deus. E Jesus pagou um alto preço. A igreja é representada como o povo de Deus, o agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. Acabei de falar, né? Mas vamos fazer a leitura que diz, antes, fala aqui, né? Pedro, que eu já fiz a leitura, foi com o precioso sangue de Jesus. Agora, é um povo peregrino que já não pertence a esta terra. Hebreus 13, vamos fazer a leitura em Hebreus 13, o verso 12 a 14 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A igreja está aqui, ela é peregrina, nós estamos passando por este mundo. E o que nós temos que fazer é anunciar o Evangelho de Jesus, anunciar o reino de Deus aqui na terra. Nós sabemos que nós precisamos, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos nos preparando para a qualquer momento morarmos com Jesus na eternidade, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Então vamos lá. Vós também, como pedras vivas, né? Assim como lá, na Mateus 16, 18, nós fizemos a leitura, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembram lá quando Jesus ressuscitou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, o sacerdote tinha que ir de ano em ano no Santo dos Santos para oferecer ali um sacrifício. Hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de entrarmos no Santo dos Santos e ali oferecermos o nosso sacrifício, né? Porque Jesus, ele realmente nos deu essa autoridade. Jesus nos autorizou, nos outorgou isso através do sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário, né? A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja e a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. 2 Coríntios capítulo 6, vamos lá fazer essa leitura. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toques nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós somos considerados, quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6 ele disse, né, nós somos considerados templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. É com isso que nos faz, né, entendermos que nós fazemos parte desta igreja, nós somos realmente, em nós, né, habita algo precioso, que nós somos vasos de barros, né? Mas dentro de nós tem algo precioso que é o Espírito Santo de Deus. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Então a igreja, né, ela é o templo de Deus. Diz, né? E eu não vou aqui, né? Portanto, lembrava-vos que vos no outro tempo eres gentios na carne, chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, em Efésios 2, 1 até o verso 22, é importante nós fazermos essa leitura, que diz assim, olha, portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamados incircuncisos pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo
estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava entre nós, ou no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo eles, evangelizou a paz. E vós que estáveis longe, e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, como já fizemos a leitura, edificados sobre o fundamento. E aqui agora nós vemos o quê? Que houve uma reconciliação com Deus. E hoje, como um período da graça, nós temos tanto os judeus quanto nós, ou os judeus como gentios, eles são unidos, por um povo, como um povo só, através do sacrifício de Jesus ali na cruz. Então a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. É onde nós temos ali a comunhão, várias pessoas de diferentes nacionalidades e até mesmo, como já falamos, os judeus, que é o povo da promessa, mas eles rejeitaram a Jesus. Eles não aceitaram Jesus como o Messias prometido. Então agora eles também precisam, no período da graça, reconhecer que Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento. E que a igreja hoje, ela é a representante, é o Israel de Deus hoje. Que nós somos, como a Bíblia diz, enxertados. Nós éramos como o jamzeiro bravo, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então, outros textos que nós podemos fazer na leitura. 1 Pedro 2:10. Diz assim, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio real, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós já falamos sobre isso, não vou ler todo o versículo, mas nós já falamos sobre isso. Nós hoje podemos ter acesso como antigamente tinha lá, no Santo dos Santos. Hoje nós entramos, nós falamos com Deus, mas porque Jesus, por intermédio de Jesus, pela morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Este fato no tocante à igreja requer dela separação da iniquidade e da imoralidade. Então não há como, não tem jeito de essas duas coisas, ou seja, você adorar a Deus e viver os prazeres, ou seja, fazer as coisas que o mundo oferece, que o mundo exige. Não existe esta relação, não tem como isso acontecer. Ou nós nos dedicamos na adoração a Deus, servir a Deus, ou nós vamos viver segundo a vontade, ou seja, os desejos da carne e de que o mundo oferece. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós vemos ali, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, vemos aqui, quando Paulo ele começa a orientar a igreja de Corinto, como nós já conhecemos, a igreja de Corinto teve o privilégio de ser uma igreja pujante, uma igreja que logo que ali Paulo chegou e evangelizou, muitas pessoas aceitaram o evangelho de Jesus, muitas pessoas se converteram ao evangelho, porém não demorou muito para que muitos problemas também começassem a surgir nesta igreja.
Então Paulo ele ali começa a exortar a igreja de Corinto, a ensinar a igreja de Corinto que não existe como não viver os prazeres do mundo e ao mesmo tempo servir a Deus, ou servir a Jesus. Não tem como, né? E ali, porque assim como o corpo tem muitos membros, ou seja, ensinando que cada um de nós, né, como membros do corpo de Cristo, nós temos as nossas atividades, cada qual fazendo, tendo o seu papel, mas para que isso? Para que a igreja cresça, porque quem que realmente Cristo é o cabeça, aquele que realmente está. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 27, vai falar, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo é o cabeça da igreja. Né? Cristo uniu vários polos, e Ele é o cabeça, Ele que manda, Ele que comanda a igreja. Então é importante nós entendermos isso, que nós somos apenas, fazemos parte desse corpo, nós somos membros, e esses membros eles precisam estar ajustados, né? Cada qual fazendo a sua parte, ele vai crescer, né? Ele vai se desenvolver, porque a igreja é um organismo vivo. Isso indica que não pode existir uma igreja verdadeira, ou não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Vamos fazer essa leitura em Colossenses, Efésios, que diz ali, olha, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, e mais, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, várias referências bíblicas explicando que Cristo é aquele que comanda, Cristo é aquele que realmente domina, tem que dominar esse corpo, né? É por Ele, para Ele, tudo para a glória do seu nome. Então por isso que Isaías diz, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, é no nome de Jesus que nós nos reunimos na igreja, para que a igreja se fortaleça cada dia mais, mas ela né? A igreja é o corpo de Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Em 5, a igreja é a noiva de Cristo, né? Como já falamos, ela está sendo preparada para se encontrar com o noivo, e este conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, a devoção, a fidelidade à igreja, quanto o amor em Cristo e a sua igreja e sua comunhão com ela. Fizemos ali também uma leitura em Coríntios falando sobre a união, né, da igreja ou seja, se unindo, né, com a meretriz, né, então, ou seja, tendo um comportamento depravado. Não foi diferente com a nação de Israel. A nação de Israel, com o propósito de adorar a Deus, eles falharam. Por quê? Porque eles começaram a se voltar para a idolatria, ou seja, adulterando com aquilo que Deus havia realmente proposto para a nação de Israel. E isso não é diferente também para a igreja. A igreja ela tem que estar realmente voltada, né, sendo preparada para se encontrar com o noivo, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, e a Cristo. Ou seja, vocês percebam que é a referência em Coríntios, né? Paulo preocupado com a igreja de Coríntios. Efésios, porque o marido é o cabeça da mulher. Fazemos essa leitura sempre quando no casamento, né? Fazendo essa relação entre uma união conjugal e também a igreja. E Apocalipse, regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhes glória, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi dado dado que se vestisse de um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Né? Então aqui vemos, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui, né, nós encerramos a primeira parte desse estudo, que fala sobre a igreja,
E no próximo vídeo eu estarei fazendo a parte 2, né? Que você possa aí também, assim como eu tive o cuidado, né, de olhar todas as referências, colocá-las aqui para que nós pudéssemos, à medida que fôssemos fazendo comentário também, nos embasássemos, né, com essas referências, você também pode fazer isso, retomar todos esses conceitos. Também estarei gravando um vídeo sobre, em cima dos tópicos da revista Escola Dominical, para que nós possamos entender realmente o verdadeiro propósito. Que Deus te abençoe neste dia.